Olá, esse é o trabalho de biologia sobre interações ecológicas e nós vamos fazer um podcast onde vamos dialogar sobre esse tema, interações ecológicas, e sobre esses temas vamos discorrer um pouco sobre especificamente essas relações, essas interações. Durante o podcast nós vamos citar alguns vídeos e junto com essas apresentações nós vamos gravar a tela e mostrar os vídeos aos quais nós estamos nos referindo. É isso. Eu sou o Leman Antônio Menezes e comigo está o meu amigo. Exato. E, bem, de start, é importante ressaltar que esse podcast possui um tom bem informal, né? Estamos nos referindo a vocês de forma formal no momento, porém, como formato de podcast, é inevitável que falemos informalmente futuramente. Mas é isso. E, primeiramente, eu gostaria de perguntar se... Demoral. Oi? Você está gravando a tela inteira ou somente a parte do Discord? Eu não preciso cortar isso futuramente. Eu não tô gravando ainda. Vou começar a gravar daqui a pouco. Entendi. Mas enfim, vamos começar então. Perfeitamente. Lembrando que também temos Felipe Ferreira Silveira Lima, eu não sei o nome dele certo, entendeu? Mas é o Felipe Ferreira. E acontece. E ele, no caso, vai nos ajudar com a edição e ele propôs, assistimos alguns vídeos e estudou junto com nós a matéria, né? Sim. Então, é isso aí, podemos começar. E tá. Pois bem, vou Primeiramente, eu ligar. vou falar com você. Pera aí, rapidão, vou ligar o gravador. Pera. Beleza? Deixa eu só ver antes aqui. Pra onde que vai as gravações, você viu? Cara, você tem a opção de salvar no gravador depois. Beleza. E você Depois, seleciona né? a pasta. Aham. Quando Beleza, finalizar. beleza. Pois bem, sobre as relações ecológicas, nós pontuamos que essas, essas funções, né, dentro das relações dos seres, elas acontecem de forma generalizada, né? Quer dizer, todos os seres, acredito que todos os seres eles necessitam, né, ou a maioria dos seres necessitam de interações, né, de relações com outro indivíduo para manter ali o seu fluxo natural, né, das etapas ali da sua vivência ali. Quer dizer, as relações ali, elas são subdivididas, né, em perante alguns parâmetros, né? São algumas subdivisões como as relações entre indivíduos, entre indivíduos da mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes. Bom, e são diversos tipos de interações que incorrem sobre essas espécies, sobre esses indivíduos. E eu acredito aí que acho que sobre praticamente todos os animais, todos esses indivíduos que pelo menos eu conheço, precisa dessa interação. Você tem algum exemplo aí, Bruno, para que você pode dar um exemplo aí sobre um animal, sobre algo aí, só pra gente abrir esse podcast aí com um exemplo assim para materializar a ideia, né? Sim, sim. Tá. Primeiramente, é importante pontuar que existem as relações harmônicas, né? E as relações desarmônicas. Muito As bom, muito bom. relações harmônicas, elas são as relações que trazem
benefícios a todos os indivíduos envolvidos, né? Já as Certo. desarmônicas não são tão benéficas, trazem prejuízo a apenas uma parte envolvida Você está dizendo, você tá dizendo ali que a relação de um animal com o outro, digamos assim, usar o animal como exemplo, de um animal com o outro pode ajudar um apenas, né? Ou no caso das harmônicas, pode ajudar a todos, né? Sim, sim, Certo? exatamente. Acho que um exemplo talvez dos que da relação harmônica talvez seja um exemplo as formigas, né? Em que elas mais pra frente a gente vai falar ainda sobre essas subdivisões de outro tipo de relação, que é a relação intraespecífica, e aí a gente vai tratar dessas mais especificamente desse grupo, né? Mas eu acredito aí que talvez seja um exemplo, não sei, talvez você possa me corrigir, que algumas algumas espécies, aí, por exemplo, acredito que como a formiga, elas trabalham em conjunto, em harmonia, né? E, ou seja, a relação delas é em prol de todos, né? Em prol de toda a colônia ali, no caso. Sim, perfeitamente, perfeitamente. No caso, é uma relação harmônica, né? Podemos dizer assim, pois Certo? pois todos os indivíduos envolvidos são beneficiados. E no caso, uma relação harmônica também pode ser pode ser entre um indivíduo que não é beneficiado e entre um indivíduo que é. Uma relação desarmônica é somente quando há algum prejuízo. Mesmo se todos os indivíduos não forem beneficiados dentro de uma relação harmônica, ela continua sendo uma relação harmônica, não necessita ser todos, né? Ah, é? E sim, sim, sim. Interessante isso. Por exemplo, citando o exemplo do tubarão, por exemplo. Se eu não me engano, existem algumas espécies de peixes que costumam acompanhar a trajetória do tubarão e quando peixes ou outros animais, não me recordo perfeitamente, porém, e quando o tubarão ele se alimenta e deixa alguns resquícios desse alimento pela água, esses peixes se alimentam. O Ah, sim. tubarão, perdão, o tubarão não é beneficiado, pelo contrário, isso não afeta ele, digamos assim, porém os Uhum. peixes são. Mas como isso não traz prejuízo a nenhum dos indivíduos envolvidos, a não ser o indivíduo que é comido pelo tubarão, né? Mas ele não entra da Faz parte relação, dessa relação. não faz parte da relação, claro. É, como, como não faz mal a nenhum dos indivíduos envolvidos nessa relação, é uma relação harmônica, mesmo que somente os peixes ou outros animais sejam beneficiados. Uhum. Então, é isso. E, e creio que seja isso. Então, não é necessário o benefício de todos os indivíduos dentro dessa relação, né? Não me Uhum. recordo se isso foi pontuado anteriormente. Eu acho que mais pra frente a gente pode falar aí de um outro caso, né? Por exemplo, mais pra frente, quando formos falar das relações interespecíficas, a gente vai citar aí alguns casos de relação harmônica, né? Mas eu acho que é uma boa pra abrir. Eu vou tentar encontrar este vídeo aqui no YouTube. É uma boa pra gente abrir. Pode ir comentando mais algo se você quiser. Pera, você acha que é uma boa para abrir? Qual vídeo, no caso? Eu vou tentar encontrar esse vídeo do tubarão. Ah, sim, do tubarão, claro. Eu poderia citar também, né, a relação do peixe palhaço com a anêmona, que, bem, acho que foi muito bem pontuado, explicado, por exemplo, no filme Procurando Nemo, né, muito famoso. Que no começo do filme, por exemplo, o Nemo, mas ainda em formato de ovas, né, de peixe, e o protagonista do filme, que é o pai dele, é, ele tá lá com as ovas, com os filhos dele, protegidos dentro da anêmona. Essa anêmona, ela não é prejudicada pelos peixes palhaços,
E e ela protege o peixe palhaço de outros ataques de outros animais, né? E, pois bem, mas a anêmona, ela protege o peixe palhaço de outros animais, né, de outros predadores, mas ela justamente porque ela é venenosa, no caso. Ela protege porque ela é venenosa. Mas como que isso não afeta o peixe palhaço, né? Isso não afeta o peixe palhaço, pois ele tem um pequeno muco na pele que o deixa imune ao veneno. Ah, sim. Então, sim, é uma relação harmônica, né? E é algo muito bom É. para o peixe palhaço. Eu não tenho Eu, certeza. eu, não, eu não tenho certeza, mas eu acho que essa própria Rêmora aí que você tá falando, Anêmona, assim. aqui tem um outro que chama Rêmora, eu não sei se é esse. É Não, no Rêmora, caso que é chamado de a peixe-piolho. Esse peixe peixe piolho. peixe-piolho, é peixe caronista, peixe passageiro. É um desses próximos tópicos que a gente vai falar, mais pra frente, das relações interespecíficas, o comensalismo, né? Estou mostrando um vídeo aqui agora, tá descrevendo isso que eu tô falando. Viajar pelo oceano pode Sim, exigir claro. muita energia. No caso, eu acho que você não está transmitindo a tela no momento. Mas, ok. É só um minuto, pera, eu esqueci. Não para mim, pelo menos. Beleza, pera. Deixa eu entrar aqui. Beleza. Consegue ver? Sim. Está carregando, mas tá ótimo. Beleza. Pouquíssima energia. Olha, como o peixe ele fica grudado no tubarão, né? Acho que existe algum sistema de ventosas ali. Também conhecidas como peixe-piolho, pegam carona com diferentes. Não sei se é este exatamente tipo, mas grudado no tubarão. Acho que ele come alguns micro-organismos ali, né? Alguns organismos que passam. Para ajudá-las a boiar. Por isso, não são boas nadadoras. Entendi. Interessante. Existem Acho que. Interessante. diferentes de rêmoras. Perdão, pode Eu acho que. 17 Olha só isso. e 1 metro de comprimento. Grudado na tartaruga. Com sua nadadeira dorsal modificada. Tem um tipo de animal que gruda na baleia também, é o mesmo? Funciona como uma ventosa. Não sei, eu acho que pode ser, não sei se talvez. Ah lá, funciona como uma ventosa. A velocidade das espécies hospedeiras fornece um fluxo importante de água sobre as guelras, ajudando A ventosa que ele tem para ele segurar, né? Sim. As tartarugas cabeçudas ajudam as rêmoras a viajarem longas distâncias. Devagar, mas vai. Esta rêmora menor prendeu-se a um peixe Devagar, mas vai. Um peixe papagaio, peixe bonito, assim. Realmente. Embora não sejam parasitas, elas geralmente irritam seus hospedeiros. Deve ser um peso ali a mais que o peixe não tava esperando, né? De fato. No caso, agora você tá dando uma travada aqui pra mim, mas tá. Depois você bota no história. O peixe-papagaio tenta livrar-se da passageira. Ali, como tá mostrando, né? Ela não fica apenas no tubarão, nesse caso aqui ela tava grudada no peixe-papagaio e, se eu não me engano, ela também se gruda no cação, né? Que aliás tem uma carne, tem uma carne que é comum no Brasil também, né? O cação. E tem esse nome agora me fez lembrar um tubarão que chama cação-limão. Tem um tubarão que se chama cação-limão. Que é um tubarão. Sim, é um tubarão diferente também. Mas e esse aqui é um dos casos do que, como eu já disse, é um caso de interações interespecíficas. Nesse caso aqui é o comensalismo. O comensalismo, ele é exatamente aquilo que o Bruno estava comentando antes, que nesse caso aqui ele é um tipo de relação harmônica em que apenas uma das espécies é beneficiada, né? Diferente aí, por exemplo, eu não sei exatamente se o boi
e os protozoários, né, no estômago dele pode ser classificado dessa forma, mas é diferente. Vamos fazer um paralelo aqui, né? Não sei se pode se encaixar exatamente segundo essas características, mas fazendo um paralelo, os protozoários no intestino, né, ou no estômago, não lembro se é no intestino ou no estômago do boi, acho que é no intestino, não me lembro, ou no estômago, não me lembro realmente. Eles ali, enfim, utilizam ali a vegetação que o boi tá ingerindo ali, né, e ajuda o boi na digestão dessa vegetação. Então, e claro, né, o boi também tem ali a questão de ser um ruminante e tal, mas é uma ajuda ali na quebra da celulose ali das plantas, né? Que é para outros animais, para outros seres, é difícil de se digerir essa celulose, se quebrar, né? Então, esses protozoários ajudam o boi, o ruminante, né, no caso, sobre esse aspecto. Então, os dois, nesse caso, estão sendo favorecidos, né? Estão sendo beneficiados, no caso. Mas, no caso do comensalismo, é diferente. Apenas um dos indivíduos é beneficiado, embora nenhum deles saia no prejuízo. Ainda que, como vemos aqui no vídeo, o peixe papagaio aqui, ele não estava muito feliz com a ele não estava muito feliz com a anêmora grudada nele, não. Tava tentando tirar ela ali, mas não causa um prejuízo para ele, né? Como é o caso de outras interações aqui, de outras relações que a gente vai tratar. Sim, perfeitamente. Acho que talvez a gente possa aprofundar um pouco mais agora nessas subdivisões, passar por cima delas, depois ir tratando especificamente uma a uma. O que você acha? Sim, perfeito, porque são 4 classificações, né? São as classificações. Não, vamos lá. Existem as relações intraespecíficas e interespecíficas. Sim. Porém, também possuem as relações harmônicas e desarmônicas. Sim. Então, por exemplo, dentro das relações intraespecíficas, existem relações harmônicas e existem relações desarmônicas. E dentro Sim. das relações interespecíficas, existem relações harmônicas e desarmônicas. Então, podemos Certo. separar em 4, né? Intra-harmônicas, intra-desarmônicas, inter-harmônicas e interdesarmônicas. Acho que Sim. eu vou separar. Exatamente. Então, pode continuar. Tá, sim. E dentro dessas relações, dentro dessas classificações existem as relações, né? Nós vamos citar aqui, podemos citar 10, mais ou menos, né? Porém, nós já temos o comensalismo, por exemplo, nós já temos a colônia, né? No caso das abelhas, e tem também sociedade. Sociedade, no caso das abelhas, ou colônia? Me perdi agora. Sociedade, Colônia né? das abelhas. Colônia das abelhas. Colônia das abelhas? Perfeito. Se eu não me engano, né? Sim. Depois eu posso até dar uma conferida, mas tal. Não. Abelhas sociedades. Abelhas sociedades, né? Colônia, Abelhas. acho que são formigas, né? Se eu não me engano. Abelhas. Não, as abelhas são sociedades e colônia é formiga. Colônia de formigas, perfeito. Colônia de formigas? Deixa eu vou conferir isso aqui. Sim. Abelhas são sociedades. Mas é que tá, você prefere. O que você prefere, cara? Você prefere ir relatando uma por uma, passando uma de cada vez, ou só ir citando a esmo? Bom, eu acho que é interessante a gente fazer fazer essa distinção, né? Fazer pelo menos esse passar por esses aspectos assim de forma geral dessas subdivisões e pelo menos dar uma luz sobre cada uma, porque é interessante que na natureza a gente vai notar, né, com naturalidade a gente vai notar estas interações, né?
Só que é bom para a gente saber ali exatamente o que a biologia faz, né? Uma das áreas da biologia é exatamente fazer a classificação dessas atuações, né? Desses seres aí, das atuações que são os parâmetros dessas divisões, dessas classificações. Sim, sim. Então, eu acho isso bem interessante. Então, como a gente já citou, né, a gente já citou lá no início, exatamente essa questão da harmônica, desarmônica, que é essa função de harmônica, aquilo em que os indivíduos, um dos indivíduos, pelo menos tem um benefício e nenhum tem prejuízo, no caso. As desarmônicas, algum tem prejuízo, basta isso. Então, claro, uma interação, então outro, consequentemente, deve ter um benefício. Isso a gente já especificou bem. Agora acho que é interessante paramentar o interespecífico ou o intraespecífico, né? Que é o que vai ditar agora as divisões dentro desses critérios que estamos apontando. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Essas relações intra-espécies, né? Essas relações intraespecíficas, ocorrem entre organismos de uma mesma espécie, né? Estamos aí Exato. anteriormente o caso das abelhas, que formam sociedade, o caso das formigas, que formam colônias. E, bem, creio eu que, por exemplo, lobos, né? Que formam matilhas, também sejam Alcateia. alcateia, sim, perdão. Matilha, se não me engano, são de cães. De cães? Sim. Ótimo. Lobos, então, que formam alcateias. Também é uma forma de sociedade, correto? Sim. Tá. Então, como estávamos dizendo, né, creio que seja uma espécie de sociedade a forma com que os lobos se organizam, né? Com essa formação de alcateias, com o alfa, né, o líder da matilha, o principal lobo. Então, é uma forma, sinceramente, bem interessante. Então, é Sim, algo... quer dizer, existe ali uma ajuda, né, exatamente uma sociedade em que inconscientemente assim todos eles concordam que precisam se ajudar, né? Isso é interessante, quer dizer, nós vivemos em sociedades, né? Ou seja, os seres humanos eles entendem que precisam se ajudar para conseguir uma harmonia, né? Conseguir uma interação harmônica. Quer dizer, em que, no nosso caso, em que os dois ganhem, né? Ou que pelo menos alguém ganhe sem prejuízo. A ideia é não ter prejuízo. Bom, propondo assim, quer dizer, a ideia deveria ser essa, né? No mundo atual, não necessariamente é assim. Mas, embora nós. É o Oi? ideal. Embora nós vivemos assim, a nossa sociedade é uma sociedade mais complexa, né? Então, ainda que vivemos de forma em que o objetivo final essa, seja essa ajuda, né? Seja essa concordância em ideias e ações, existem dentro dessa mesma sociedade competições, né? Então, Sim. por quê? Porque é natural, já que, enfim, existem benefícios, malefícios, ainda que os prejuízos não necessariamente sejam um objetivo, o prejuízo de alguém seja um objetivo, como dentro da alcateia, o alfa, no caso ali, ele tem um benefício, né? Ele vai ter um benefício. Como dentro, por exemplo, do bando dos leões, o, o leão ali, o leão master ali, né? O leão ali líder do bando, ele vai ter um benefício, né? Então existe competição, é claro. Por exemplo, os leões, eles
dentro desse bando existe competição ali, um leão externo àquele bando, por exemplo, tenta ali tomar o lugar daquele leão alfa ali e tenta tomar a posição dele, guiar o bando, né, ser o líder do bando e tal. Enfim, estamos aprofundando aí claro, nesse... claro. Não vamos confundir competição também com um tipo claro de relação ecológica, que é a relação de competição entre diferentes indivíduos, né? Uma relação interespécie desarmônica, Sim. que é a competição. No caso, nós estamos Exatamente. falando de possível competição dentro de uma sociedade, que é algo que não é o ideal, porém acontece. Né? Exatamente. É uma interação interespecífica que, embora desarmônica sob essas circunstâncias, não necessariamente esses indivíduos eles vivem unicamente sobre essa tendência, né? Quer dizer, é o que estamos falando. Existe competição dentro de uma alcateia? Tudo bem, mas não significa que a base, o fundamento da relação entre os lobos seja a competição. Pelo contrário, né? O fundamento é exatamente a sociedade, a ajuda. Sim, perfeitamente. No caso, isso é algo bem interessante, né? Pois haver diferentes tipos de relações entre duas espécies iguais, né? Por exemplo, Exatamente. se eu não me engano, eu tinha visto recentemente sobre uma espécie de pássaro, né? De passarinho, que se alimenta de resquícios de alimento dentro da boca de crocodilo, sabe? Ah, sim. Sim, então, aí tipo... E o crocodilo deixa, né? Sim, sim, O crocodilo deixa e gosta que ele limpa ali, porque ele sabe que, de certa forma, tem alguma consciência de que tá ajudando ele. sim, exatamente. Nesse caso, é uma relação interespecífica, não é uma relação interespécie, Uhum. harmônica. É algo bom. Exato. Porém, entre esses mesmos dois pássaros, perdão, entre esse crocodilo e esse pássaro, também pode haver uma relação desarmônica, né? Sim. Não é impossível. Há casos. Aqui nós estamos analisando o quadro geral, obviamente. Talvez a gente tá falando de um caso ali que o crocodilo decide que tá com fome, naquela hora acaba por comer o amigo que tá limpando o dente dele. Exatamente, exatamente. Maravilhoso. Tem Mas, aquele conto, né, Nossa, eu esqueci completamente do sapo e do escorpião, por exemplo, né? Querendo ou não, é uma... Você tá ligado desse conto, cara? sapo... Não lembro desse. Se não me engano, é um sapo do escorpião. Não é do rato e do leão sobre o espinho? Não sei. Não. Enfim, tudo que eu lembro sobre isso, eu lembro do Fenrir. Eu lembro do Fenrir, mas não é uma... Por Talvez não que do seja... Fenrir? Tem o Fenrir? Oi? O que tem o Fenrir, cara? O Fenrir, acontece o seguinte. O Fenrir, Ah, ele era o maior lobo, né? A gente tá falando de mitologia nórdica. O sim, maior sim. lobo de todos, um lobo gigante, enfim, ele cresceu muito e era muito forte, era absurdamente forte, e os deuses os deuses de Asgard começaram a ficar com medo desse tamanho poder de Fenrir e decidiram que precisavam, ainda que ele não aparentasse ser aparentasse maldade aos deuses de Asgard, eles precisavam, de certa forma, com medo de todo aquele poder que era superior ao deles, que ameaçava, né, a posição deles e a segurança, eles decidiram que precisavam prender Fenrir de alguma forma, precisavam anular a força de Fenrir de alguma forma. Então... Oi? Prenderam ele com Gleipnir, né? Sim. Mas essa é a parte mais final da história. Essa é a questão. Eles tentaram amarrar Fenrir com todas as correntes, com todos os laços que tentaram segurar Fenrir. Odin tentou segurar Fenrir de todas as formas e não conseguiu. Ele sempre conseguia arrumar um jeito de escapar. Até que existia apenas um dos deuses que o Fenrir realmente gostava dele. Eu não me lembro agora qual o nome desse deus, mas era
era um deus que alimentou ele desde pequeno, sempre ia alimentar ele. Vou pesquisar aqui. Oi? Vou pesquisar aqui qual deus foi. Certo, certo. E aí, nesse deus específico, o Fenrir confiava. Então, o Odin, pensando nisso, afirmando que eles precisavam de uma forma final, em que eles finalmente conseguissem amarrar o Fenrir, eles pediram aos anões de Nidavellir para que construíssem um laço, né? Um laço que fosse inquebrável, um laço que conseguisse amarrar Fenrir. Então, os anões de Nidavellir, não lembro agora se foi os Eitri, se foi o... Eu não me lembro agora quais os anões, mas enfim. Eles construíram Gleipnir, o laço inquebrável, né? E então deram aos deuses e deram ou não, os anões sempre cobram, mas eu me lembro agora o que os deuses deram em troca, mas quando os deuses pegaram o laço Gleipnir, eles queriam, de alguma forma, precisavam arrumar uma forma do Fenrir deixar que eles amarrassem, né? Porque a força dele era muito grande, eles não conseguiram amarrar o Fenrir à força. Então, eles pegaram aquele deus que o Fenrir tanto confiava e proporam que era apenas mais um laço e que o Fenrir conseguiria se soltar facilmente. E aí o Fenrir falou que só confiaria nisso, só deixaria eles amarrarem se alguém colocasse a mão dentro da boca dele. E então, eles confiando, né, achando que o melhor, aquele que o Fenrir realmente iria acreditar, aquele deus colocou o braço dentro da boca do Fenrir. E aí ele deixou... Oi? Não, foi o Tyr. Tyr, exatamente. Foi o Tyr, muito bravo. Então, o Tyr coloca a mão e eles amarram o Fenrir e tal, e aí ele só não consegue se soltar. Cada vez que ele tenta se soltar, ele é mais preso por Gleipnir. E aí, ele, enfim, ele confiou ali, né? Mas, na verdade, aquilo não foi uma relação harmônica, totalmente desarmônica. Tanto o Tyr perdeu o braço, né? E o Fenrir ficou preso. Quer dizer, até o Ragnarok, que aí é uma outra história em que ele consegue se soltar. Não vamos entrar nisso. Mas essa é a história, sim. a história. Pra finalizar, foi o Fenrir que matou o Odin no Ragnarok, né? Sim, sim. Isso é uma outra história, realmente a gente tá saindo das relações. Sim, mas acho que deu pra entender. E também é inevitável, né? Mas perdi completamente ali já, assim. Mas eu me lembro que eu ia falar sobre um peixe. Eu me lembro que eu ia falar sobre um peixe, isso é sobre comensalismo. Eu acho que é sobre comensalismo, não tenho certeza. Em que um peixe, existem alguns organismos vegetais dentro da barriga desse peixe, dentro do estômago desse peixe. E aí o que acontece? Esse peixe, acho que ele vive muito nas profundezas, tipo, muito fundo, né? E aí não tem tantos alimentos, mas ainda chega um pouco de luz solar lá. E aí, o que acontece? Esses organismos dentro desse peixe fazem fotossíntese com a luz solar que passa pelo peixe, esse peixe é até meio transparente, assim. A luz solar passa, ela consegue fazer fotossíntese e produz a glicose da qual esse peixe se alimenta. Sim. Então, tipo, isso é interessante, né? Ele é como se fosse um parasitismo ao contrário, né? Que, na verdade, ele ele tem entre aspas, é como se ele estivesse dentro, é como se o vegetal estivesse dentro do parasita, né? Normalmente o parasita tá dentro Mas enfim, eu acredito que talvez seja uma questão de comensalismo, eu acredito. Não, comensalismo somente uma espécie beneficiada, né? Mas nesse caso, na adoção... nesse caso aqui, é um comensalismo... Bom, é intraespecífica, né? Então eu não sei. Não, é intraespecífica, sim. Então não é comensalismo. Não, pera, o interespecífico é com diferentes espécies, então é interespecífico. Não, tá, intra é entre a mesma espécie. Sim.
Uma espécie diferente. É comensalismo. Eu acredito que seja comensalismo. Deixa eu dar uma conferida aqui. Vamos lá que Eu ainda acho que temos muitos, comensalismo é... muitos pontos pra falar. Ah, sim. Comensalismo é inter. Pode ser comensalismo. Não, mas no Sim, sim. caso, ambos são beneficiados, não são? Oi? Ambas são beneficiados, não são? Eu acho que não, né? Porque eu acho que só o vegetal ali fica produzindo ali pra tentar sobreviver ali. Ele não pode sair de dentro da barriga, não tem forma de É. locomoção. Né? Entendeu, E ele entendeu. não ganha nada com em estar dentro da barriga do peixe, só o peixe ganha. Ah, mas ele é prejudicado, então? Não é que ele é prejudicado, mas ele também não ganha nada, né? Entendeu. Ah, então é comensalismo. Ele só É, tá ali e acontece. Beleza? exatamente. Talvez seja um comensalismo como no caso ali do peixe papagaio, em que o peixe papagaio queria tirar a anêmora, a rêmora de perto dele, mas mesmo que não trouxesse um prejuízo, ele não gostava muito. Né? Não traz. É um prejuízo. Sei lá, só um incômodo, não é É, grande. eu não sei se os vegetais sentem incômodo assim, mas enfim. No Ele vegetal, só tipo, tá lá. maluco chato. Vegetal putaço com peixe. Olha, não pode falar isso. Desculpa, desculpa. Ah, Enfim, tá. eu Oi? acho que eu acho que a gente pode. A gente falou sobre sociedade, no caso das abelhas, a gente não entrou muito nesse caso. Quer dizer, a gente entrou falando sobre sociedade com os seres humanos, né, e tal. Mas as abelhas são um caso interessante de sociedade, vou até colocar aqui. É, as abelhas são um caso interessantíssimo de sociedade, né, que são realmente possuem um conhecimento que é distinto, né, de outras espécies, em que elas elas se ajudam, né? Estão ali o tempo todo trabalhando, se ajudando ali em sociedades realmente grandes ali. E toda a vida, todo o dia de uma abelha é em prol da sua família ali, daquela sua família gigante, né? Ela não trabalha em prol de si mesma, né? Ela trabalha em prol do mundo delas. Eu tô vendo aí o vídeo. Sim, tô vendo. Então, certo, espera. Sim, mas elas. Pode No falar. caso, uma coisa que eu não compreendi perfeitamente, né? Eu vou ter que dar uma conferida depois. Qual que seria a diferença, então, entre sociedade e colônia? Bom, eu acho que talvez a gente possa classificar a colônia. É... Só um minuto. Pera, mas. Pera, ó. Ah, não! Formigas são sociedades também. Não, não. Formigas são colônias, não? Não, formigas são sociedades. Ó, sociedades de formigas, abelhas e cupins. Colônias Eu são acho. bactérias. Então, é que eu acho que colônias não necessariamente precisam apresentar divisão do trabalho, né? Aham, sim. As A sociedades sociedade. elas têm divisão no trabalho. Por exemplo, se tem, realmente as formigas acabam sendo uma sociedade, né? Elas têm a formiga Ah, formiga. jardineira, cortadeira, tem Não, mas as aí são espécies, soldados, ó. né? Oi? Mas aí são espécies, não? Não, não.
dentro de um mesmo formigueiro ali, existem diversas funções, diversas divisões de funções da formiga. Eu estou sendo da abelha rainha da formiga rainha, no caso. Oi? Eu só estou ciente, assim, tipo, das abelhas rainhas e das formigas rainhas. Eu sei que existem muitas tipos dentro, só que eu não sei quais são. Por isso que eu coloquei aqueles dois filmes, né? Tanto o Ant-Z e o Bee, né? São dois B-movie, sim. Os dois filmes animados, né? Que descrevem ali de forma cartoonizada ali exatamente essa sociedade ali, tanto das abelhas, no caso do B-movie, e do Ant-Z ali, das formigas. E você tem ali formigas que trabalham ali cortando, né? Você tem outras formigas, por exemplo, que tem a função que trabalha dentro do formigueiro, nos fungos, né? Porque a formiga, ela não se alimenta da folha, que ela carrega. Ela leva a folha para dentro do formigueiro e se alimenta de uns fungos que formam naquela folha. Então, algumas formigas têm, né, o seu trabalho baseado nisso e tal. As abelhas da mesma forma. Algumas têm a função, né, de ir buscar o pólen e tal, e outras têm funções que trabalham dentro ali da colmeia, outras têm funções ali que trabalham produzindo ali aqueles hexágonos, né? Hexágonos? Não tenho certeza. São as abelhas? São hexágonos. Então. Mas tudo bem, não é. Oi? Não, são hexágonos, estou vendo aqui. Ah, sim, são hexágonos. Então, porque eu até lembro disso, né, que o hexágono, ele... É por isso que eu tinha dito, né, que elas têm um conhecimento, assim, avançado, se você for pensar, que elas conseguem fazer esse trabalho. Então, pera, tinha me perdido. Elas fazem a colmeia nesse formato exatamente porque esse formato suporta a maior quantidade de peso. Esse formato ajuda elas tanto na resistência ali dessa estrutura, né? Tanto na resistência para ela não cair, para ela não despencar, quanto para aguentar o peso ali do néctar que elas estão produzindo e estão guardando ali. Então, aquele formato não é aleatório, né? É um formato que é bem pensado, se você for colocar assim, pensado durante as gerações, né? Durante todas essas gerações para que tenha um melhor funcionamento, né? Enfim, mas estávamos falando das divisões ali. Umas vão ter a divisão ali para construir essa estrutura, outras vão ter a função de buscar, né, de buscar o pólen e tal, e tem a abelha rainha, que tem ali a função reprodutiva e tal, assim como no caso das formigas também tem a formiga ali rainha, né, tá aí uma curiosidade que eu tinha lido. As formigas rainhas podem viver até 20 anos, né? Isso é incrível. Eu sei 20 anos, mas o inseto é ridiculamente grande. Ridiculamente grande. Eu tenho até que... Vou conferir essa informação agora, eu fiquei realmente abismado. Ó. Pode ser fake news, cara. Pode ser fake news. Pode ser. Não, tem que dividir uma formiga rainha. Ah, tá. E por sinal eu passei pro celular aqui que o tablet descarregou. 20 anos. 20 anos. São as rainhas que têm a vida mais longa do formigueiro. Podemos viver de 10 a 20 anos. Meu Deus. Quanto que vive uma abelha? Deve ser menor, né? Provavelmente, vamos ver. Uh... 8 anos. 8 anos. Ainda é bastante coisa, na minha opinião, cara. Sim. Muita coisa, claro. Vive entre 4 e 8 anos. Sim, porque a estimativa de vida e ela dos insetos, ela pode pôr de 2.000 a 3.000 ovos por dia, cara.
Pera, o quê? A abelha? Abelha. Que isso, cara? Uma abelha bem alimentada pode pôr de 2.000 a 3.000 ovos por dia. Meu Deus. Olha isso aqui. Enfim, a gente tá fugindo novamente do foco das relações. Não estamos fugindo, porque afinal de contas. Eu Há acho cerca que. de 400 mil zangões que têm a função de fecundar a rainha. Eles morrem após a Que fecundação ou são mortos pelas operárias no final da florada. Que isso? É tipo. Tipo um harém, então, né? Ao contrário, né? No caso, o harém Harém, humano é com as mulheres. Né? será? Não, porque, tipo. A gente pode concubinos, tá ligado? Concubinos, exatamente. Que é isso, cara? Crocodilos hibernam, os pássaros se alimentam de sua arcada dentária. Aqui vemos um crocodilo hibernando. Hibernando, que crocodilo inverno. É uma relação interespécie, pô. Tá, mas acho que já. Ah, não. Também falta. Acho que nós não comentamos tanto sobre as relações intraespécies desarmônicas, né? Uhum. Podemos ver das relações intraespécies desarmônicas, temos a competição. Ah, sim, perfeitamente. Jacaré e Intraespécies pássaro desarmônicas. palito, exatamente. Pássaro palito? Jacaré e pássaro palito. Nossa, eu Boa, lembro de boa, ouvir boa. isso no sexto ano, cara. Isso é comensalismo? É, somente Sim. o pássaro. Mas por que o Não jacaré acho que é só não fecha a comensalismo. boca que não. Não, Eu acho que é porque deve ter alguma coisa. eu acho que é É. o mutualismo. Sim, eu também creio que seja mutualismo, porque, querendo ou não, pô, não é possível. O jacaré deve se beneficiar de alguma forma, deve, sei lá, limpar a boca dele, sei lá, um negócio assim. Porque senão ele só não deixaria, ele só fecharia a boca e pronto, barriga cheia. Que bom, mais um passo. Um pouquinho mais de comida pro E estômago. se tem essa foto, é verdade. E se tem essa foto, é verdade. Mas, a relação intraespecífica desarmônica que nós temos também é o canibalismo, né? Sim, Fora sim, ela, sim. já falamos da competição. Já falamos sociedade, colônia, competição, canibalismo, mutualismo, comensalismo. Agora podemos falar Mutualismo, ó. da Alguns textos aqui dizendo de mutualismo mesmo. mutualismo, ótimo. Então podemos dizer que podemos falar agora das relações interespecíficas desarmônicas, né? Que eu acho que é a maioria. Como é? Podemos falar agora das relações interespecíficas, né? Entre espécies desarmônicas. Uhum. Temos o amensalismo, né? que é, por exemplo, que o indivíduo secreta algumas substâncias que impedem o desenvolvimento do outro. Ela é desarmônica, pois é prejudicial para algum indivíduo. Podemos falar tipo, sobre fungos, alguns fungos que secretam substâncias que matam bactérias. Tá ligado? Uhum. Temos, parasitismo. Não, Temos o parasita. a cobra, por exemplo, que. Hum. Ou aranha, né? Por exemplo. São Sim. bichos venenosos, ou Indivíduo. bichos peçonhentos, né? Sim. Exatamente. Isso é uma relação de amensalismo? Sei lá, entre uma cobra e um coelho, por exemplo. Pode ser. Acontece que a cobra usa muito também o fato de poder engolir o coelho, né? Mas ela Sim. para primeiro as funções cardiorrespiratórias do coelho com o veneno, normalmente, dependendo da cobra. Uhum. Ou do rato, Porque né? eu acho que o veneno é mais. Porque, tipo, como estratégia de caça, ou estratégia predatória, por exemplo, da aranha, eu acho que ela costuma usar mais a teia, né?
Sim, a aranha tem muito a teia, realmente. Uhum. O veneno, ele, creio eu, estou falando da boca pra fora aqui, o veneno eu acho que é mais uma estratégia de proteção do indivíduo, não De defesa, né? não de predação. Exatamente, de defesa. Vem um animal mais forte. Eu acredito até que ela usa realmente os venenos Não, pode usar, mas eu acho que principalmente para defesa, né? a teia talvez seja o principal ali fator, né? Porque tipo, ela não vai atacar fora da teia normalmente, né? Sim, é que tá, tipo, o indivíduo provavelmente vai ficar preso dentro da teia, um mosquito, uma mosca, que seja, vai ficar preso na teia. Ela pode até usar o veneno dela para imobilizar ali, quando tá na teia. Sim. Aí ele imobilizando, ela também vai usar a própria teia para imobilizar e acabar com a vida, encerrar a vida do indivíduo da espécie. Tá. Podemos falar de qual seria parasitismo, né? Que tem um parasita e um hospedeiro. Por exemplo, alguns vermes, né? Como a lombriga. Tá. E alguns vírus, né? Predação, muito comum entre um lobo e um, um veado. Não, no caso, um veado seria um leão. Um lobo e um coelho. Relações predatórias, né? Eu acredito que Caça dependendo do local, né? Dependendo do local, pode até ser que seja, né? Não sei. Lobos realmente. não são normalmente como nas savanas ou coisa assim, né? Mas. Que não tem onde eu sei, não. O próximo do lobo que tem nesses locais talvez seja o chacal, né? Sim, um chacal. Chacal. Mas foi o que eu imaginei, tipo, no caso do lobo, um coelho ou algum outro animal, sabe? Eu não sei exatamente o que coelho come, mas. Acho que caça mas animais grandes. Acho que caça animais grandes, sim, porque eles caçam em bando, caçam em. A alcateia caça. Não, sim, a Eles alcateia caçam em caça, grupos, exatamente. então talvez seja para animais grandes, não para coelhos. Mas sei lá, o coelho tá lá, o lobo tá lá andando de bobo, passa o coelho ali desapercebido, isso é nada. Pode ser também, não sei. Vamos ver quais são as presas de um lobo. Javali e veado, né? Javali e veado. E pode comer também Javali, animais né? criados pelo homem, como ovelha, cabra, galinha e bovino. Daí vem, né, a expressão do lobo Em disfarçado de pele de cordeiro. ovelha. Sim, lobo em pele de ovelha. Faz sentido, né? Podemos estar por Por isso, último. deve ser um grande problema para os pastores, né? O lobo Sim, caçando sim. as ovelhas. Caçando não, Sim. só indo se alimentar, porque não tem que procurar nada. Né? Não, Tem 10 ali, ele é só porque tem que o lobo tá pegar andando. uma. Sim, o lobo tá andando ali tranquilo. Aí ele olha pro lado, tem 55 ovelhas. Sim, Tudo em defesa gordinha, consegue correr, consegue fazer nada. exatamente. Aí, pô, tranquilo, né? Aí tá uma questão, né? Por exemplo, o leão. Isso é interessante no leão. Eles, normalmente uma estratégia de caça do leão, por exemplo, quando tá caçando o bando do leão, né, tá caçando uma manada de búfalos, por exemplo. Ou de gnus, né? Eles normalmente atacam o mais fraco, que fica para trás, o que corre menos, é o filhote, normalmente corre menos. Então eles atacam isso, ou então algum que tá machucado, que tá doente. Então eles sempre estão procurando assim o alvo mais frágil, né, o mais fraco. Porque é o mais tranquilo também, né? Tipo, pra que você vai desafiar o mais forte? Ele vai no búfalo de 500 quilos lá, que vai dar uma chifrada nele, né? Ou que corre muito, tá lá na frente. Ele vai no que tá mais perto, obviamente. Exatamente. Mais No perto que e tá mais fraco. mancando. Que tá cansado. Essa é a lei da natureza, né? Como já dizia, o mais fraco é o que paga. Exatamente. E temos por último a competição, né? Mas nesse caso, a competição interespécies, né? Temos a competição intraespécie e a competição interespécie. A competição interespécies é dois predadores, digamos assim, competindo por recursos, pela caça,
ou dois animais comuns competindo por um determinado recurso. Fruta. Acho que a gente pode constar que, por exemplo, uma boa relação, já que a gente está falando de leão, né? Uma boa opção e que enche muito a paciência do leão é a hiena. Por incrível que pareça, a hiena, a gente gosta muito de falar do leão, mas a hiena talvez seja um dos bichos que mais atrapalha a vida do leão. Por quê? Porque elas normalmente são muitas. E a hiena, a gente acha que é um bichinho fofinho, risonho, né? Mas ela não é. Ela é um bicho forte. Ela morde, tem uma mordida muito forte. Ela é grande, forte. Então, e elas atacam sempre juntas. Então, um leão solitário, por exemplo, né? O leão, ele em bando, ele é invencível, né? Mortal. Um leão solitário, acontece muito de haver leões solitários procurando bandos para ele dominar, para ele se tornar líder e tal. Mas nesses meio tempo aí, leões solitários, eles são pegos sim por hienas, né? Que às vezes eles fazem a caça lá e tal, estão se preparando para comer e aí chega a hiena pronto para roubar a comida dele, né? E aí as duas, um bando de hienas lá se junta e fica atacando o leão, atacando e tal, até que ele se acua e vai embora e foge das hienas, né? O leão, todo poderoso lá e forte, ele foge de um monte de bichinho risonho. Por quê? Porque Exatamente. Competição, né? Sim, a competição e... no caso... Sim, pode ser É porque eu acho que numa competição, no caso, é a competição por recursos, né? Então, no caso aí, pelo recurso da caça ali, no caso. Mas existem, por exemplo, casos, de bichos mortos, né, por exemplo, a carcaça de um bicho lá, e aí existe disputa, por exemplo, de chacais com urubus, isso acontece muito na savana africana. Ah, tá, sim. Em que o bicho, enfim, a carcaça do bicho morto, né, e os chacais, talvez eles não conseguem matar um bicho com desse porte, então eles atacam esses restos, né? Mas aí ficam disputando com urubus e disputam também com hienas, porque as hienas também atacam essas carcaças mortas e tal. Então ali, esse é um bom exemplo de competição, né? Competição interespécie, né? As espécies se juntam assim em competição, né, para atacar um querendo roubar ali a posição da outra ali, né? Isso é a competição. Chacal, sim, fugindo muito do assunto, mas já pretendendo tornar. Chacal eu acho um animal muito bonito. Também ele foi homenageado, né, digamos assim. Não foi uma homenagem, mas existe uma personificação de um chacal na mitologia egípcia que é Anubis, né? Sim, Anubis. Sim, eu acho muito interessante. Acho realmente um animal muito bonito, o chacal. O chacal é um animal que é comum naquela região, né? Ele é comum em regiões áridas. E ele é como uma raposa, só que ele é maior, né? Menor que um lobo, maior que uma raposa, tá por aí. E é um bicho em certos lugares com hábitos noturnos também, se eu não me engano. Enfim, é um bicho com personalidade, de certa forma personalidade, mas por outra forma ele também ataca carniças, né? Enfim. Sim. É um animal belo. É belo. Mas como eu estava dizendo, Samuel, acho que talvez dê para finalizar agora, né? Certo. Já comentamos bastante, afinal, não queremos que o professor tenha muito trabalho, né? Com certeza, eu acho que é de objetivo, né, que a gente finalize fazendo essa retomada desses pontos, né, que discorremos durante esse podcast. E quer dizer, nós falamos, né, sobre as interações ecológicas, relações ecológicas entre os indivíduos, né? Nós temos aí na biologia essa questão dessa classificação a partir desses parâmetros. Então, nós classificamos essas relações ecológicas em intraespecífica e interespecífica. E interespecíficas nós subclassificamos entre harmônicas e desarmônicas, assim como as interespecíficas como harmônicas e desarmônicas. Nós falamos nesse podcast sobre a sociedade, a colônia, que são relações ecológicas intraespecíficas harmônicas, ou seja, indivíduos que se ajudam, né?
se dividem, de uma mesma espécie que se ajudam. Exatamente, indivíduos de uma mesma espécie que se ajudam, que enfim, trabalham em prol de um mesmo objetivo. Nós falamos da competição e do canibalismo, que são, nesse caso aqui, relações intraespecíficas desarmônicas, ou seja, nesse caso são indivíduos de uma mesma espécie que que competem ali, né, no caso da competição, eles se contrapõem ali, enfim, fisicamente para ocupar uma posição, para obter sucesso sobre o outro, né? E no canibalismo ali, a gente pode citar ali, por exemplo, as cobras, que uma se alimenta da outra, enfim, animais de uma mesma espécie que se contrapõem. Nós falamos sobre o mutualismo e o comensalismo, que são em relações interespecíficas harmônicas, ou seja, espécimes diferentes em que existe um benefício em uma das partes, ali no caso, né, o mutualismo ali são dois seres que se ajudam, né, no caso, dois seres diferentes, dois espécimes diferentes que se ajudam. O comensalismo, a gente está falando ali de uma espécie que é beneficiada pela outra, e não necessariamente essa outra é beneficiada pelo inverso, no caso. Nós falamos, isso como eu já disse, são relações interespecíficas harmônicas, são indivíduos diferentes que nessa relação existe um benefício e não um malefício, não existe não existe prejuízo em nenhuma das Exatamente, prejuízo, exatamente. Nós falamos sobre o amensalismo, comentamos sobre o amensalismo, o parasitismo, predação e a competição, que são relações interespecíficas desarmônicas, ou seja, são animais, são espécimes, né, não necessariamente animais, espécimes são espécies diferentes, né, na verdade, são relações entre espécies diferentes em que existe ali um contraponto, existe uma aversão entre essas espécimes, né? E no caso, citamos o amensalismo como a característica de espécimes que injetam alguma substância para causar um dano em outra, né? Nós falamos do parasitismo, são espécimes que se alojam em outros e se absorvem, se utilizam, né, da vida dessa outra espécie para manter a sua própria. Nós falamos da predação, que é de uma espécime que se alimenta da outra, que caça a outra, né? Então ela se utiliza ali da fragilidade ou se impõe ali sobre a outra de forma organizada ou de forma solitária, se impõe e se alimenta da outra. Nós falamos da competição, ou seja, de indivíduos diferentes que estão competindo por um mesmo recurso. E, como já disse, são relações entre indivíduos diferentes e que causa prejuízo às partes, ou a uma das partes. E esse foi o nosso podcast sobre relações ecológicas. Nós demos alguns exemplos, mostramos alguns vídeos. Bruno, você quer acrescentar mais alguma coisa? Tem algum comentário? Seja somente isso, e gostaria de agradecer a oportunidade da professora de realizarmos esse trabalho, porque é bem interessante, né? Podemos sermos avaliados de uma forma não tão tradicional, digamos assim. É uma forma de avaliação bem interessante. Eu fiquei bem interessado. E creio que seja isso. Agradeço bastante a oportunidade que a professora nos deu e somente. Certo. Agradeço também ao nosso outro integrante, o Felipe, que nos ajudou a proporcionar essa organização desse podcast, e que trabalhará também na edição do mesmo.
Então, é isso. Finalizamos por aqui. Muito obrigado, professor. Até mais.